Revisão para o Enem? É claro que o G Atual tem, até rimou. Fala aí, vestibular, tá tudo bem com você? E olha só, sem muitas delongas, vamos começar para a nossa revisão do Enem e o que cai de conteúdo para o Enem. É importante de você saber que em ano de eleição, principalmente 2022, não cairão questões muito polêmicas, tá bom? Mas sim, questões relacionadas à cartografia, já que é ano de Copa do Mundo. Também pode cair questões de localização e onde que fica o Catar, não só no Oriente Médio, mas também, por exemplo, perto do Estreito de Hormuz. Quando nós estamos falando de geografia física, é importante você lembrar de algumas questões: relevo, clima e também sobre biomas e ecossistemas. Então vamos fazer primeiro essa revisão de geografia física e depois eu vou para a geografia humana. E olha só, eu vou falar também quais são as minhas duas apostas para tema de redação do Enem. A primeira coisa que é importante de nós pensarmos é quando nós estamos falando de geografia física e o seu cérebro começa a entrar em loucura. Por quê? Porque algumas vezes não lembra do conteúdo ou então algumas vezes você acha um conteúdo muito difícil, assim como os domínios morfoclimáticos. Mas calma, eu vou dar uma simplificada. Quando nós estamos falando sobre a questão física, em primeiro lugar, você precisa lembrar do quê? De clima, tá bom? O clima vem em primeiro lugar. Depois virá o relevo, geologia e assim por diante. Então lembra que o principal fator de alteração do clima é a latitude. Outros fatores que também influenciam é a altitude e também a continentalidade. Obviamente que a vegetação também não perde espaço, tá bom? Lembrando que no Nordeste brasileiro, no sertão nordestino, está sendo provocado a desertificação com o desmatamento da Amazônia. Pode cair também para o seu vestibular sobre essa relação. Quais são os climas brasileiros? Como que está sendo essas mudanças climáticas? E eu já vou adiantando. Essas mudanças climáticas, elas podem acontecer de diversas maneiras, tá bom? E pode cair no seu vestibular. Minha aposta, por exemplo, é que caia Acordo de Paris. Sim, o Acordo de Paris pode cair, então não se esqueça, tá bom? Até 2030 nós precisamos reduzir em 50% e de 2030 até 2050 nós precisamos neutralizar a emissão de gases estufas. Dióxido de carbono, ou seja, gás carbônico. Podemos falar também do gás metano, tá bom? Lembrando que o pum da vaca, além de feder, também vai... Eu não sei, será que fede? Não sei, nunca cheirei. Bom, e o metano, que ele pode acabar sendo poluente porque ele intensifica o aquecimento global. É importante de você pensar que, então, depois dessas questões climáticas, nós temos a geologia. Quanto mais chove, a rocha ela pode ser alterada por causa do intemperismo químico devido à alteração química pela oxidação da água da chuva. Então, olha só, você tem alteração da rocha por causa do clima. Então, não tem como você entender primeiro geologia sem entender clima. Não tem como. É quase impossível, a não ser que você decore. Então, entenda o processo. Primeiro você tem o clima, depois a geologia. Lembrando que em ambientes mais secos predomina o processo de intemperismo físico, que é a desagregação da rocha. Depois que essa rocha quebrou, ela foi alterada in loco, pode acontecer o transporte. Então essa quebra da rocha e o transporte para as áreas mais baixas nós chamamos de erosão, tá bom? Que é o intemperismo mais o transporte. Depois desse intemperismo, dessa erosão, ou seja, depois da geologia, os relevos eles vão sendo formados. E aí nós precisamos pensar em planalto, planície e depressão, que cai bastante no Enem, tá bom? O planalto é uma região alta e predomina o processo de erosão. Já a planície é uma região baixa e predomina o processo de sedimentação. Agora, a depressão, ela é muito parecida com a planície e muita gente confunde. A depressão, além de nós termos as duas definições de depressão relativa, que é acima do nível do mar, e a depressão absoluta, que é abaixo do nível do mar, ué, Arnaldo, mas como é que isso acontece? A depressão que separa a depressão absoluta do relevo, ou melhor, do mar, é um relevo mais alto que fica entre o mar e a depressão absoluta, tá bom? É importante de você pensar, bom, legal, então agora que eu sei a depressão, nós temos o quê? Que é uma região mais baixa do que todo o seu entorno. Só que qual é a semelhança então da depressão com a planície? É que a depressão ela também é uma região baixa assim como a planície, só que na planície nós vamos sedimentar. Já na depressão, ela vai erodir, ela vai ficar um relevo cada vez mais baixo. Isso acontece no interior brasileiro, mas não no interiorzão, tá bom? Passou o litoral do Brasil, que é uma região mais alta, é uma região escarpada, é uma região de escudos cristalinos, nós vamos ter a depressão periférica, tanto a sertaneja como também a paulista aqui em São Paulo. É uma continuação do relevo, tá bom? Então é importante, sim, é extremamente importante você saber toda essa morfoestrutura do relevo.
Bom, passando um pouquinho do relevo então, você pode lembrar de biomas. E como que você pode relacionar esses conteúdos com os biomas? Bom, é importante de você pensar. Dentro dos biomas, eles estão relacionados com relevo e também com clima. Então é por isso que você não pode tentar aprender sobre biomas e ecossistemas quando você não entende sobre clima ou sobre relevo. Os biomas, por exemplo, a Amazônia. Quando nós estamos, ou melhor, ecossistema, né? O ecossistema da Amazônia é um ecossistema muito úmido e muito quente. O cerrado, ele acaba tendo a vegetação mais esparçada, acontece em uma região planáltica, tudo bem? As árvores, elas são pouco densas, os troncos são retorcidos. Por quê? Porque o solo é ácido. Na Caatinga é um ambiente mais seco. Mata Atlântica é uma floresta tropical, ou seja, ela liga todo o litoral brasileiro, tem uma biodiversidade gigantesca. Infelizmente, ela está desmatada por causa de um contexto histórico da colonização, mas também das instalações das cidades. E aí nós precisamos pensar, bom, na Mata Atlântica nós vamos ter um ambiente bastante úmido também. Geralmente a Mata Atlântica ela tem uma vegetação ou uma estação do ano onde ela é quente e úmida e outra que é fria e seca, tá bom? É importante você saber também das araucárias, embora que agora nós estamos começando a entrar sobre os domínios morfoclimáticos. Quais são esses domínios morfoclimáticos? São os domínios que envolvem clima e também relevo e vegetação. Araucária é uma vegetação de coníferas, ou seja, de pinheiros. Isso aqui é um pinheiro parecendo um guarda-chuva para cima, ou seja, invertido quando bate o vento, sabe? Essas araucárias, elas podem ocasionar o quê? Bom, elas não são ruins para nós, só que nós somos ruins para ela. Por quê? A araucária ela é excelente para papel, celulose, madeira e nós extraímos, tá bom? Bom, nós temos os domínios mares de morro, que são mares de morro, ou seja, vários morros em sequência, belezinha? Então é isso que você precisa saber bastante para o seu vestibular do Enem. Agora, e quando nós estamos falando de questões humanas, que é o que você quer saber, e também do tema da redação. É importante de você saber, além de cartografia, né, que eu já tinha falado, você precisa saber sobre questão agrária, questão de demografia, população, né? Demografia ou população, questão de urbana, tá bom? Vamos começar com demografia. População absoluta é o número total de pessoas. População relativa é o número relativo, ou seja, relativo à área. Ou seja, população relativa nós chamamos também de densidade demográfica. Lembra de densidade, que é densidade igual a massa sobre volume? Então, densidade demográfica é número de pessoas por área, tá bom? Ou seja, quanto que é concentrada a população. Se um país ele é extremamente populoso, ou seja, tem uma população muito grande, nós chamamos de populoso, tá bom? Assim como o Brasil. Já um país que tem uma densidade demográfica muito alta, ou seja, muitas pessoas por área, nós chamamos de povoado, que é no caso do Japão. O Japão, ele tem mais ou menos a extensão do litoral brasileiro, aí mais ou menos, bem mais ou menos, tá? Um pouquinho mais do que Rio de Janeiro e Espírito Santo. Só que olha só, o Japão ele é muito pequeno, só que tem metade da população brasileira. Agora, o Brasil ele é muito grande, só que ele é o 6º país com mais pessoas do mundo. Ou seja, o Brasil ele é populoso, só que é pouco povoado. Já o Japão ele é muito povoado, só que ele é pouco populoso. Tudo bem? É importante de nós pensarmos algumas outras características. Quando a população ela começa a viver mais, nós temos a transição demográfica. A transição demográfica, ela é o quê? É quando a população começa a viver melhor, tá bom? Essa população ela vai ter uma expectativa de vida mais alta. Tendo a expectativa de vida mais alta, essa população ela vai começar a ter menos filhos e viver mais. Ou seja, você vai ter uma mudança do perfil demográfico. Ou seja, muitas pessoas elas vão ficar mais idosas e haverá poucos jovens. Isso é a transição demográfica, tudo bem? Isso, inclusive, acaba sendo motivado pela reforma da Previdência e por aí vai. Quem sabe não cai alguma coisa sobre isso, tá bom? No mundo inteiro, inclusive, o sistema previdenciário ele acaba sendo bastante deficitário, tá? Ou seja, falta dinheiro por causa disso, tá? E aí o que acaba acontecendo? Bom, nós já temos isso. Agora você precisa saber por que as pessoas elas têm uma melhora de vida. E aí nós precisamos pensar em geografia agrária. Dentro de geografia agrária, bom, nós temos a questão do campo, ou seja, nós temos questões ambientais. As questões ambientais, que inclusive é outro assunto que pode cair no seu Enem. Bom, em primeiro lugar, o campo ele começou a ser muito maquinarizado com a Revolução Verde. É isso na década de 40, 50, 60 aqui no Brasil, só que veio bem antes na Europa.
onde você vai colocar ciência, alteração genética da vegetação. Nós também temos o quê? Insumos agrícolas, nós temos agrotóxico, tá bom? É importante de nós pensarmos. Bom, então você vai ter uma reprimarização da economia, ou seja, a economia brasileira muito voltada para o agro, muito voltada, né, para o sistema primário, tá bom? Lembrando que o secundário é indústria, o terciário é serviço e comércio. E aí é que tá. Nós temos a reprimarização da nossa economia. Nós temos as pessoas, ou melhor, as máquinas indo muito para o campo. Só que se as máquinas elas vão para o campo, as pessoas que moram nesse campo, que trabalham nesse campo, acabam perdendo seus empregos, tá bom? E aí elas vêm para a cidade, realizando o movimento de êxodo rural. Essas pessoas que não conseguem achar um emprego aqui na cidade, elas vão para cidades menores, cidades médias e pequenas, que nós chamamos de êxodo rural, êxodo urbano. E é importante de você saber mais alguns outros fatores, tá bom? As maiores cidades, ou as cidades que mais crescem hoje no Brasil, são as cidades médias, tá bom? São as cidades médias. Nós temos dois fenômenos acontecendo, a desindustrialização e a desmetropolização. A desindustrialização são as indústrias que saem dos centros urbanos porque é muito caro, tem muitos impostos, trânsito, mão de obra cara, a força sindical também é muito grande. E, por outro lado, nós temos o quê? As cidades médias recebendo muitas indústrias porque elas dão muito incentivo fiscal, a mão de obra é muito barata, e aí há essa mobilização para que as pessoas ou as empresas levem essa mão de obra especializada para essas cidades médias, tá bom? É importante você saber sobre tudo isso. Esse processo de industrialização que ele veio a partir, de fato, do êxodo rural ou então de uma tecnologia ou da implantação de técnicas mais repetitivas aqui nas cidades, tá bom? Lembrando que é mais ou menos de 30 a 45 que nós temos uma industrialização mais forte aqui no Brasil, tá bom? Muito focada aqui na região sudeste brasileira, sul e sudeste brasileira, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Bom, isso está relacionado com o quê? Com a substituição de importações. É extremamente importante você saber disso? Sim, é extremamente importante você saber disso, tá bom? Esses conteúdos, eles costumam cair no vestibular, esses termozinhos mais chatinhos, mais detalhistas, tá? Presta atenção também que pode cair alguns outros detalhes. Por exemplo, as cidades, elas surgem a partir das indústrias, tá bom? E o que é a região metropolitana? São várias cidades que elas são conurbadas, ou seja, a região metropolitana ela acaba crescendo em torno geralmente de uma capital de algum estado ou alguma capital específica, alguma cidade específica, e quando várias cidades começam a se acumular, se grudar umas nas outras, acaba formando o quê? A região metropolitana, que são várias cidades conurbadas, ou seja, várias cidades juntas, tá bom? É importante você saber, então, sobre tudo isso para o seu vestibular, para o seu Enem, para esse primeiro dia. Agora, vamos pensar, então, quais seriam as minhas hipóteses para tema de redação do Enem? Eu tenho dois chutes. Abandono de crianças dentro de fronteiras, ou melhor, nas fronteiras dos países, tanto crianças venezuelanas aqui no Brasil, lá no Amapá, por exemplo, como também crianças que elas são do México ou da América Latina e são abandonadas na fronteira com os Estados Unidos, beleza? É importante você pensar, mas e essas crianças, como é que elas têm alguma garantia? Como é que elas vão sobreviver? Será que elas têm cidadania? Aqui no Brasil até tem cidadania, principalmente lá no Amapá. Mas e aí? E esse futuro dessa criança? Será que essa criança ela não pode morrer? De fato, algumas crianças acabam morrendo. Nos Estados Unidos, depois de um tempo, elas são extraditadas, as famílias elas são procuradas para saber onde estão essas famílias, beleza? Então fique atento e fique atenta. Agora a segunda hipótese minha, tá? É a lei de rotulagem, tá bom? Ou seja, o quanto tem de rótulos por aí que eles acabam sendo ou enganosos ou eles acabam mascarando muitas informações. Então a nova lei de rotulagem aqui do Brasil, ela vai falar principalmente sobre o que esse produto ele tem de mais. Será que ele tem muito açúcar, muito sódio? Será que ele tem o quê? Até para pessoas que são alérgicas a algum alimento, por exemplo, eu sou a lactose. Então eu sou intolerante à lactose. Então, será que todos os produtos, eles são muito claros para mim? Ah, aparece lá, né? Intolerantes à lactose, pode conter lactose, ou a glúten, e assim por diante, tá bom? Mas, e carboidrato e açúcar que vêm separados, mas no fundo são as mesmas coisas. Então é importante você saber, beleza, vestibulando, vestibulanda? E fique ligado e fique ligada, porque dentro de regionalização pode cair 3 tipos de regionalização. Pedro Pinchas Geiger, que são as regiões geoeconômicas,
ou então a do Milton Santos, Os Quatro Brasis, que está falando principalmente de questão econômica, mas também de desenvolvimento, região amazônica, que é um meio natural, região centro-oeste, que é de um meio mais matéria-prima, commodity, nordeste, indústria, e região concentrada, que é tecnologia. Ou então a regionalização do IBGE, que ela é cultural e histórica, beleza? Espero que tenha gostado, já aproveita e compartilha com seus amigos e suas amigas que também vão fazer Enem esse ano de 2022. E olha só, já aproveita, curte e me segue. Grande abraço e até a próxima!